A Bíblia diz em Filipenses 3:14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. E é com essa força que a gente quer te encorajar hoje a manter o foco, vencer o medo e seguir firme esse rumo e o seu propósito. Sendo assim, não sai daí porque o Espaço Jovem acabou de começar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Isso mesmo, no programa de hoje nós trataremos a respeito do tema Focando no Alvo Enem 2025. Era tudo que a gente queria, minha gente. E para esse bate-papo, nós estamos recebendo uma pessoa super especial, a nossa professora Cláudia Roberta. Gente, eu já disse a ela, é a nossa profa, viu? Não é, professora? Pois é, muito obrigada, né, pelo convite. É a paz do Senhor, né, para os irmãos e os irmãos aqui presentes. É um prazer imenso estar participando desse momento tão especial, né, sabendo aí que amanhã, né, muitos alunos estarão se submetendo à prova do Enem. Então, desde já eu quero deixar, né, dedicar muito sucesso a vocês, né, a quem vai fazer. E é um prazer imenso poder estar aqui, participar, né, pela primeira vez da edição do Aulão Enem, promovido pela nossa igreja, no sábado passado lá em Camaragibe. Então, foi um momento ímpar e foi um prazer imenso poder estar compartilhando, né, saberes com outros colegas de outras áreas. E, enfim, é isso que eu dedico a vocês aí. Muito sucesso para quem vai fazer. Então, muito obrigada pelo convite, né, para estar aqui nessa parceria, né, partilhando aqui saberes com vocês. E vamos tirar todas as nossas dúvidas. Eles vieram afiados hoje, não foi? Gente, também estamos recebendo a Samile Conrado, que também participou do aulão, né? Amém, muito obrigada. Para mim também é uma honra estar aqui com os irmãos neste momento, participando com um tema tão especial e importante para nós, jovens, né? Focando no alvo e também juntamente com a professora, irmã Maíra, apresentadora, e todos os jovens que aqui estão. Deus abençoe cada um. Você participou, né, Samile? Sim, sim. Participei também do aulão, foi uma bênção, uma tarde de grandes aprendizados. Participei no momento da tarde e também teve o momento da manhã, né? Sim. Participei no período da tarde e foi uma bênção. Vamos saber, de tudo hoje aqui. Temos quem participou, as duas participaram, sim. A professora também participou. E vamos saber de tudo hoje, hein? Vamos, extrair de vocês o que a gente puder, hein? E também veio para sanar todas as perguntas e dúvidas, interagir, conversar com a gente, conhecermos. Estamos aqui recebendo os jovens do Templo Central. Amém. E estamos recebendo os jovens da área 13. Amém. É porque é minha área, minha gente, por isso eu fiz área 13. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por vocês terem vindo. Hoje o programa está super recheado e eu tenho certeza que vocês vão amar. Já estão aí na expectativa, não tá? Saber de tudo. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela promoveu um aulão no Cine Teatro Bianor, lá na cidade de Camaragibe. E a Rede Brasil, ela fez toda a cobertura do evento. Então, acompanha aí. Estudantes da região metropolitana do Recife participaram de um aulão especial realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. O projeto, chamado Focando no Alvo, aconteceu no Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro, em Camaragibe, e reuniu centenas de jovens em um dia inteiro de revisão e motivação para o Exame Nacional do Ensino Médio. A iniciativa é promovida pelo projeto Pernambuco para Cristo e tem como objetivo proporcionar aprendizado e dicas práticas para os estudantes que irão fazer a prova do Enem. O encontro contou com a participação de vários professores voluntários de diferentes áreas, trazendo revisões para a prova do Enem. O nosso pastor tem fomentado isso dos jovens estudarem, não é? Os jovens se profissionalizarem, os jovens seguirem uma carreira intelectual. Durante o aulão, os estudantes revisaram conteúdo das principais áreas do Enem, como linguagens, matemática e ciências humanas. Além das revisões, os professores também apresentaram simulados e exercícios comentados, com linguagem leve e prática. O aluno ele vai receber algumas dicas importantes dentro de cada matéria. Por exemplo, dentro de ciências da natureza, que é química, física e biologia,
os professores se organizaram e vimos quais são os assuntos que mais caem. Então a gente começou a analisar as últimas provas dos 5 últimos anos do Enem. E a gente viu, por exemplo, que ecologia, que é o dentro da biologia, caía muito. Ácidos e bases na química cai muito. E aqui a gente passa um monte de dicas. E aí o aluno vai para o Enem já preparado. Aquiles Gabriel sonha em cursar engenharia civil e contribuir para a realização de grandes projetos e sonhos. Ele conta que a inspiração para seguir a profissão veio de casa, do pai, que trabalha na área da construção e sempre foi o seu maior exemplo. Meu pai, ele é mestre de obra, ele trabalha, minha família também é bem envolvida com essa área da engenharia, das construções. E desde criança, meu pai sempre me dava aquelas peças de montar de Lego e ali eu vi o interesse de aprender a construir as coisas, de saber como que os prédios, as casas eram construídas. O pastor Jefferson Aleluia, que faz parte da equipe de coordenação do evento, explica que o aulão foi dividido em 2 etapas, pela manhã das 8 ao meio-dia e à tarde das 13 às 17 horas, para que mais estudantes pudessem participar. Uma grande estrutura foi montada, com diversas equipes envolvidas na organização e no apoio logístico do projeto. São mestres na área da educação, na área do ensino, como pós-doutorado, pós-doutorados, mestres, profissionais que vêm já dando aulas, e vêm não somente aulas em sala de aula, mas também aula para o Enem. Então, como nós temos essa bagagem de pessoas que têm esta capacidade, então foi convocado esses irmãos que se disponibilizaram e se prepararam. Tivemos reuniões com os professores e conversamos sobre a importância de dar esta aula para os nossos jovens, e eles se empolgaram, ficaram muito satisfeitos em poder fazer da sua profissão um instrumento de bênção para alcançar a nossa juventude. Uma bela iniciativa, né, gente? Esse foi o nosso aulão, o primeiro aulão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e foi aberto a todo o público, viu? Agora nós vamos falar com a professora, nossa profa. Eu sei que muita gente, quando pensa assim, Enem 2025 ou Enem, já pensa assim, matemática, química, física. Mas quais são os desafios que eu tenho ali na minha prova de português e na minha prova de literatura? Pronto. Um dos grandes desafios tem a ver com a extensão dos textos. Os alunos sempre reclamam que são textos muito longos, né? E aí eu sempre digo, veja, um aluno que tem o hábito de leitura, ele vai ler aquele texto com maior facilidade. Então eu sempre digo que casado, né, a questão, por exemplo, da interpretação, que basicamente a prova é voltada da interpretação textual, né? A gente fala em texto, mas na verdade o que está ali presente são gêneros textuais, né? Porque os textos vocês têm aquele conjunto bem fechadinho, né? Dissertativo, narrativo, injuntivo, expositivo, não é? Agora, os gêneros textuais são vários tipos de gêneros. Então, eu acho que a maior dificuldade, o maior desafio para um aluno, essa é a grande reclamação que eu escuto, é a extensão muito longa dos textos. Professora, mas, e como é que a gente pode desenvolver essa habilidade? Pronto, a habilidade da interpretação de texto, né? Aí, como eu já falei, tudo casa com a leitura. Então, o aluno ele tem que ter essa habilidade de leitura, né? Ler frequentemente, constantemente. Infelizmente, um dos desafios que a gente está enfrentando, isso não só no âmbito, não é, do ensino fundamental, mas também médio e superior, é que os alunos estão lendo agora textos muito curtos, né, mensagens curtas, e quando pegam um texto, por exemplo, com, com 10 páginas, 9 páginas, muita coisa, né? Mas para quem tem o hábito não há dificuldade. Então, assim, interpretar um texto, antes de tudo, você criar esse hábito de leitura, ok? E não só isso, é entender aquele texto tomando por base várias questões que estão envolvidas ali. Primeira coisa, né? Em que momento histórico aquele texto foi produzido? Essa é uma questão interessante, né? Para quem ele foi destinado, né? Qual é o público potencial daquele texto? Então, no momento que eu entendo isso, eu vou elaborando, vamos dizer, inferências acerca daquele texto. O título do texto, isso é importante também, porque o título nada mais é do que uma síntese de tudo que está ali no texto. Então, por exemplo, tem um poema chamado Lavoisier. Ora, se eu não sei quem é Lavoisier, muita coisa vai ser perdida, porque isso vai retomar a química, ok? E aí você tem que fazer intertextualidades, quer dizer, existe a questão da intertextualidade também.
Então, o aluno que não está familiarizado com a prática da leitura, automaticamente vai ter muita dificuldade em interpretar textos. Eu fiquei aqui pensando, a senhora falando aí, eu fiquei pensando na IA, né? Porque hoje os alunos, eles se detêm a IA. Vai fazer um trabalho na faculdade ou um trabalho na escola, vou colocar ali na IA e já vou resolver minha vida. Vou dizer como é que eu quero, já vou resolver. Lembrando que esses textos, por exemplo, de copy, de legenda, esses textos não contam, né, professora? Mas eu leio na rede social ali, as legendas, esses textos aí não... Porque, veja, no caso da redação em particular, né, vai vir a irmã falar posteriormente, mas assim, tem que ter muito cuidado. De onde foi extraída essa citação? Tem que ter fundamento. Ok? É o que a gente chama argumento de autoridade. Com base em quê? Tem certeza que foi a pessoa que falou? Tem certeza que foi aquele autor, aquela autora? Então, insere ali, coloca a página, se for o caso, né? Dá alguma informação de onde foi extraído, mas não letras de música, como alguns fazem, né? Coloca letras de música no meio. Então, é muito complicado, porque falta o quê? Falta repertório, muitas vezes, né? Para a gente conseguir escrever bem, a gente tem que ler muito, né? Sim. Para a gente não começar a escrever exceção errada. E textos diversos, né? Isso também é interessante, gêneros diversificados, entende? Porque você tem uma crônica, que é um texto um pouquinho mais curto, você tem um romance, né? Que é um gênero textual com extensão bem mais ampla. Então, ter essa mobilidade, vamos dizer, de leitura, né? E quando a gente vai para a Bíblia mesmo, a Bíblia tem vários gêneros textuais, né? A Bíblia tem poesia, a Bíblia tem momentos que investe bastante na narração, na descrição, não é, dos personagens. Então, vale a pena também investir na leitura da palavra. Isso vai ajudar bastante, né? Professora, em termos de vocabulário, também um vocabulário riquíssimo. Né? Sobre movimentos literários e a literatura. Porque, como a senhora estava explicando, são textos extensos, são textos com vários gêneros, né? Como é que a gente pode fazer para a gente não decorar, né? E a gente se dar bem na prova? Pronto, é interessante, né, que a gente tem vários movimentos literários, né? A gente tem modernismo, né? A gente tem romantismo, arcadismo, né? Temos agora a literatura contemporânea, né? Com grandes nomes aí da nossa literatura brasileira. Então, o aluno ele tem que primeiro tomar por base, né, o contexto histórico em que aquilo foi produzido, em que aquele texto foi produzido. Entender esse momento histórico, que isso também vai ajudar bastante, né? O modernismo, por exemplo, tem como base ali fundamental uma crítica social, né? A gente encontra várias paródias, por exemplo, enquanto no romantismo, né, havia a questão do ufanismo, do nacionalismo, né? A gente vê já no modernismo paródias, por exemplo, que são feitas, né, em relação, por exemplo, à Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. A gente encontra no modernismo uma paródia, né, totalmente um texto que vai de encontro ao que estava ali presente no texto de Gonçalves Dias. Então é importante que o aluno, né, quem vai fazer, tenha essa visão de articular, né? Não é só a materialidade linguística, essa materialidade linguística que é produzida num contexto histórico, social específico, e aí tomar por base essas ligações. Né? Não é somente ler. Não é somente ler, fazer essas interfaces com questões históricas, sociais, entende? Minha gente, olha aí, viu? Manter intertextualidade. Por exemplo, a alusão no texto, né? Aí você encontra lá, Capitu. Se um aluno não leu Dom Casmurro, vai perder. Porque essa mulher está sendo representada como Capitu. Quem era Capitu? Aí se perde, quer dizer, não tem a leitura prévia. Então é importante, não é, haver, porque na própria literatura há casos de intertextualidades, né, da semelhança, quando você tem ali paráfrases, né, alusão e tudo mais, mas também existem as intertextualidades das diferenças. Eu pego um texto, veja, literário que foi produzido num momento histórico, X, e aí eu pego esse texto e crio uma paródia, mas eu tenho que saber que texto inicial era esse. Então veja que precisa que o aluno realmente tenha um tempo dedicado para a leitura, né? Entendi. E ter prazer na leitura, né? Não é porque eu vou fazer o Enem que eu sou obrigado a ler, não é ter prazer em ler, né? Aí muitos alunos não leem os textos, aí vão para as sínteses que estão disponíveis na internet, e aí né, é complicado, porque quando chega à universidade, aí você se depara com quem faz, né, ciências humanas, sociais, quem adentra por essa área, vai perceber que há textos lá
artigos científicos de 20 páginas, livros de mais de 200 páginas. Então, você tem que criar o hábito de leitura, né? Ai, professora, só até ela falar isso, meu coração já palpitou aqui do pessoal que vai fazer o Enem. Sim. Porque tem que ler e tem que recuperar aí o tempo perdido, né? Temos 2 dias, né, de provas, então tem que tentar aí. Uma dica, né, que eu dou, e vários professores insistem nisso, é, por exemplo, um texto que é muito longo. O que é que o aluno pode fazer? Porque é pouco tempo para muita coisa. Então, você vai ler o enunciado, dá uma lida no enunciado, e aquele enunciado vai te levar, né, você já vai ler o texto com base naquilo. Então, é trabalhar norma padrão, tenho que levar em consideração que o foco aqui é descrição, onde é que eu encontro. Então, você vai lendo o texto já com esse olhar a partir do que está colocado ali no enunciado. Estamos seguindo para o quiz, mas antes eu quero aquela pergunta que não quer calar. Qual é o bizu de língua portuguesa para o Enem? Pronto, bizu de língua portuguesa. Gêneros textuais, leitura e interpretação de gêneros textuais e variação linguística, né? A gente vê muito fortemente a variação linguística chegando, conceitos que para muitos, né, podem ser novos, por exemplo, como norma, padrão, linguagem coloquial, linguagem informal, adequação linguística, não é? Porque hoje a gente não encontra mais aquelas questões, marque o X na resposta errada, onde tem ausência de concordância verbal. A gente não encontra mais isso no Enem. A gente encontra agora o uso da língua efetivamente produzido num texto, que pode ser um diálogo, pode ser um poema, pode ser, né, uma crônica. Então, é entender aquele movimento dentro do texto, né, o uso da língua no texto, no contexto, né. E chegou a hora de sabermos se os nossos jovens estão aí na ponta da língua com a resposta. Vamos ter o quiz do saber, focando no alvo. Vamos lançar a pergunta e vocês vão responder. Vamos ver. Primeira tela, na frase: o sol beijava o mar ao entardecer. Temos um exemplo de metáfora, comparação, hipérbole. Alguém? Cadê aqui? Aqui, o microfone. Letra A. Teu nome? Metáfora. Daniel. Daniel. Letra A, uma metáfora. Será? Professora, será que é metáfora, professora? Hã? A professora pode explicar por que é metáfora? Pronto, é uma metáfora porque é uma figura de linguagem, não é? Em que você vai utilizar, não se utilizar da comparação, porque às vezes confunde-se a metáfora com a comparação, não é? Mas aí a gente vê claramente, veja, que se utiliza de um contexto que é o sol, não é? Sim. O sol é um ser inanimado, mas aí ele toma o traço de humano, né? Então o sol beijava o mar. Aí nós temos o caso da metáfora. Tá? Ó, segunda tela com a pergunta: qual desses autores pertence ao movimento do realismo brasileiro? Letra A, José de Alencar. B, Machado de Assis. C, Castro Alves. Alguém? Machado de Assis. Sim. Como é seu nome? Eric. Eric? Eric está dizendo que é qual letra? Letra B. Letra B, Machado de Assis, professora. Certíssima. Eita, cadê as meninas? Reação, reação. Minha gente, ó, tela 3 agora, terceira pergunta. Em um texto dissertativo, o principal objetivo do autor é, letra A, contar uma história, convencer com argumentos, descrever um lugar. Aí já tem, tá ali, ó. Ela fez assim, ó. Ô, Glória, vamos lá. Como é seu nome? Thalita. Thalita. A resposta é a letra B, convencer com argumentos. E aí, nossa professora? Certíssimo, que é o que vocês fazem na redação, né? Então, o texto dissertativo, ele gira em torno de uma tese, vocês fazem uma afirmação e logo depois você tem que apresentar argumentos que convençam o leitor daquela afirmação que você lançou. Em geral, ela vai aparecer, não é, nos primeiros parágrafos, e argumentos que sustentem aquela informação para convencer, persuadir o leitor de que aquilo realmente faz sentido, né? É isso. Professora, tenho que dizer que a nossa professora de português, todos os conhecimentos que ela, né, já deixou aqui pra gente, mas eu já tenho que dizer, já está acabando com a professora. Não queria dizer isso, professora Cláudia, mas muito obrigada por compartilhar esses conhecimentos com a gente.
Eu espero que os alunos, né, consigam aí fazer o melhor, né, em relação à língua portuguesa e literatura, né, Samile? Mas muito obrigada pela sua participação, professora. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, não é? Partilhando, crescendo juntos, né? Porque toda oportunidade de debate, para mim, é uma oportunidade excelente, né? De ampliar conhecimentos e deixar, né, essa recomendação para quem não gosta de ler, começar a ler, tá? Principalmente quem quer ingressar aí numa universidade, saiba que se você não lê agora, vai ter que ler lá na frente para poder crescer profissionalmente, né? Então, que o hábito da leitura seja uma constante na nossa vivência, né? A articulação, leitura e escrita de vários gêneros textuais, e não focar em apenas um, mas em vários gêneros, porque isso vai ampliar, não é? Toda a competência, podemos dizer assim, comunicativa, saber adequar, não é? A língua aos diversos contextos de uso. É isso. Mas você não sai daí, porque no próximo bloco nós continuamos focando no alvo. E quem vai estar com a gente é a professora especializada em redação, Isabela Alves. E ela vai te ajudar a se preparar melhor para o Enem. E para continuar neste clima de motivação, adoração e trazer essa tranquilidade aos nossos corações, porque estamos muito ansiosos pelo Enem, eu quero chamar para adorar a Deus. Nós vamos adorar junto com ela, Samile Conrado. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, glória a Deus. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhum
está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia! Querido Senhor. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. E voltamos com o nosso Espaço Jovem, focando no alvo. Se você está aí nos assistindo, já sabe, o nosso alvo hoje é o Enem 2025. Com fé, com foco e preparação. No primeiro bloco, a gente aprendeu muito sobre língua portuguesa com a professora Cláudia Roberta. E agora, nós vamos para uma das partes mais interessantes e mais cobradas no Enem, que é a redação, a tão temida redação. Mas para falar sobre esse tema de forma leve, cheia de simpatia e tranquilidade, viu, gente? Professora de redação tranquila, nós recebemos com muita alegria a nossa professora Isabela Alves. Obrigada, professora, por ter vindo. Pai do Senhor, Maíra, é um prazer estar aqui com vocês. Ai, que bom que a professora Isabela está aqui para nos ajudar a transformarmos as nossas ideias em bons textos, não é? Ó, eu tô olhando para cá e eu tô dizendo, recebe mil, que ela tá assim, gente, ai meu Deus. Então a professora tá aqui, pode ficar tranquila, tá? O Enem é um desafio, mas também é uma grande oportunidade para o jovem mostrar tudo o que aprendeu. Então muitos estudantes sentem dificuldade em começar o texto, organizar as ideias, entender o tema. Então, eu já quero começar perguntando aqui, professora, qual é o primeiro passo para se fazer na redação? É ler, é saber fazer o título, aquelas perguntas, né? Fazer aquela famosa interrogação ali. O que é que eu devo fazer inicialmente para começar a minha redação bem? Vamos lá. Primeiramente, quando a gente pega a redação do Enem, a gente já tem um choque bem grande, né? Até porque a redação, ela não tem uma programação de conteúdos igual a gente tem na prova. Então a gente já chega com relação aos conteúdos da prova sabendo o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai encontrar de uma certa forma ali. Quando a gente vai com relação à redação, é aquela surpresa, porque a gente não sabe qual vai ser o tema. Isso. Então a gente já chega ali pensando, será que eu vou saber comentar, será que eu vou saber dizer sobre aquilo que está descrito ali? Então, de fato, o primeiro passo ao pegar a prova, né? Eu sempre indico isso aos meus alunos, sempre iniciem pela redação, para que de fato vocês não estejam já tão cansados depois de já ter respondido tantas questões. Aí você ainda vai demandar um certo tempo para pensar, argumentar, porque o Enem ele quer saber se você sabe argumentar. Ele não quer simplesmente que você cite algo ali, aleatório. Ele quer que você, de fato, argumente tudo que você colocar ali, você vai precisar argumentar. Então, é necessário realmente que, ao pegar todo aquele material, você faça uma leitura calma, tranquila, né? Isso, gente. Não adianta a gente correr com as leituras, porque se a gente corre demais, vai chegar um momento que a gente precisa retornar, né, naquilo que a gente já viu e a gente não entendeu porque a gente leu muito rápido. Então, o ideal é que você, de fato, leia com calma o tema, leia com calma os textos motivadores que estão ali para lhe apoiar, né? Aquela velha história, né? Não sei o que escrever. O texto motivador está ali para lhe dar um direcionamento. Então, o ideal, de fato, é que você faça uma leitura com calma, compassada, para, de fato, você entender o que é que a proposta ela está exigindo de você naquele momento. Ai, meu Deus, só de pensar já fiquei... Né, Samile? Animada para fazer a redação, Samile? Animada, de redação eu gosto bastante. A nossa professora deu essa indicação de fazer a redação primeiro. Isso. Né? A senhora já indica fazer a redação primeiro. Com certeza. E quanto tempo, assim, demanda para a senhora? Quanto tempo vai demandar a redação? Porque
Cada questão, a gente... 3 minutinhos ali, eu tenho que fazer em 3 minutinhos. E a redação, quantos minutos? Bom, aí a gente tem um grande problema. Ai, meu Deus! Porque cada um tem a sua forma de escrever, o seu tempo, né? A sua medida. Então fica um pouco difícil de estipular um tempo ali. Mas já que a prova, ela nos dá 30 minutos a mais no primeiro dia, então o ideal é que esses 30 minutos você realmente gaste na redação, né, inicialmente, já que a gente tem esse bônus. Bônus não, porque é pouco tempo. Mas já que a gente já tem esse tempo, o ideal é que esses 30 minutinhos, pelo menos, eles sejam gastos ali. E a senhora perguntou sobre o título. O título, ele não é obrigatório, né? A gente sabe disso. E o título, às vezes, acaba sendo um grande problema nas redações. Porque quando a gente coloca um título em um texto, o nosso texto, a nossa redação vai precisar seguir aquela mesma linha. Então, se eu coloco um título e durante o meu texto eu começo a fugir um pouquinho do que está ali, eu já corro o risco de zerar a minha redação, porque eu não posso fugir do tema. Então, se você sente essa dificuldade com relação ao título, não é obrigatório. Então, você tem a possibilidade de não utilizá-lo. Mas, caso você queira utilizar, eu sempre dou a dica de produzir primeiramente o texto e logo após ler o texto e ver o que mais se adequa ali para que não corra o risco de fugir do tema. Quais são os erros que devem ser evitados? Quais são os principais erros de redação? Assim, existem muitos erros que atualmente a gente acaba se deparando em sala de aula. Eu acho que um dos pontos principais está realmente com relação às exigências da norma culta, né, da norma padrão da língua. Grande parte das pessoas se habituaram com o informal ao ponto de transmitir na escrita. E isso não pode acontecer, né? A gente vê que a gente está em uma era muito tecnológica, as pessoas estão super acostumadas com redes sociais. Então tem as famosas abreviações nas conversas. E eu já peguei muito texto que tinha um VC lá, né? E o que não pode acontecer. Então o ideal, de fato, é que exista, né, um cuidado a mais com relação à escrita e, de fato, seguir a norma padrão. Alguns outros erros bem comuns também estão com relação à pontuação. Muita gente erra a pontuação. A estruturação dos parágrafos eu vejo como um grande problema na grande maioria das redações, porque muitos alunos eles não sabem um quantitativo de linhas adequado por parágrafo e às vezes acaba produzindo o que eles acham que é um parágrafo e na verdade não é. Tem aluno que coloca lá 2 linhas, já fiz um parágrafo. Isso não é um parágrafo. Tem pessoas que não sabem respeitar a margem do texto. Meu Deus! Eu costumo dizer aos meus alunos que a linha ela se inicia e se conclui em um mesmo ponto por um objetivo. Então eu não posso simplesmente estar fazendo ondinhas na estruturação da margem do meu texto. Obviamente eu preciso seguir um padrão, claro, né? É considerado linha a partir do momento que você configura até a metade, né, da extensão da linha. Então, o fim do seu parágrafo você pode se sentir à vontade para terminar onde desejar, mas o restante das linhas elas precisam de fato estar seguindo um padrão linear, até por uma questão estética, para que o seu texto ele fique muito bem apresentado. Então vamos lá, vamos pontuar. Norma culta. Sim. A escrita ali nos padrões, nas linhas certinhas. Isso, margem organizada, parágrafos bem estruturados, com quantitativos de linhas equilibrados também, para que de fato esteticamente o nosso texto ele fique agradável, bonito, fluido, porque o que eu consigo dissertar em 5 linhas eu não disserto em 2. As palavras difíceis conta, professora, também? Bom, botar uma eloquência, uma coisa muito... É interessante, né? Interessante que você tenha um repertório, né, bem elaborado, né? É interessante, mas não é o ponto central. Até porque o objetivo de um texto dissertativo argumentativo é com que o seu leitor ele se convença daquilo que você está escrevendo. Então, a partir do momento que você não sabe a quem você está dirigindo o seu texto, o ideal é que a sua linguagem ela seja clara e objetiva. Então, eu não posso simplesmente tratar do rebuscado ali como uma forma de garimpar um pouquinho mais de pontuação. Sobre a atualização, a senhora tem em mente do que pode cair, os temas, porque assim, a gente sabe que tem que ler muito, ler bastante, mas ideal. Sobre a atualidade, né? É muito sobre a atualidade. E vendo todos os outros Enems, a senhora acompanhando, né, isso de perto.
Tem algum tema aí que tá assim, muito... Bom, é meio difícil, né, mensurar essa questão. Até porque o Enem, ele acaba indo de um ponto a outro muito rápido, né, com relação a essa questão de temas. Então, eu sempre prefiro me resguardar relacionado Ai, meu Deus! a indicar algum tema, mas eu sempre dou uma dica aos meus alunos. Vamos lá, a senhora falou sobre repertório, sobre ler bastante. Sim. Eu costumo dizer a eles que, de fato, a leitura ela é algo inegociável, né? Tudo bem que existe a possibilidade de uma citação, quem sabe, de uma série, de um filme, ou de algo relacionado a isso, você pode fazer, mas a leitura ela é insubstituível. Então, independente do gênero, independente do tipo de livro que você vai ler, o ideal é que você leia, tá? Esse é o ponto principal. Mas a nossa grande questão relacionada a essa questão do repertório, essa questão da leitura, eu costumo sempre dizer para eles que o ideal é que eles conheçam vários eixos temáticos. Então, se eu sei que existem vários eixos a se abordar, educação, tecnologia, saúde, meio ambiente e afins, eu preciso conhecer um pouquinho de cada um. Então, como eu não gosto de sugerir uma possibilidade de tema que poderia cair naquele ano, eu sempre dou esse norte para eles. Eu sempre trago esse ponto para eles, conheçam um pouquinho de cada coisa. Da mesma forma que a gente precisa, né, ter um repertório bem avançado, e ele está exigindo isso da gente atualmente. Os famosos repertórios coringas, que a gente já não pode mais usar, né, não é ideal mais. Até porque, como eu havia mencionado no início, o Enem ele não quer saber se você decorou uma frase e se você consegue aplicá-la àquele tema que ele lhe deu ali de surpresa. Ele quer saber se aquilo que você fala você consegue argumentar. Então, o ideal é que, de fato, exista uma base de repertório relacionado a vários eixos temáticos para quando você chegar lá você não ficar tão perdido assim. Eu tô aqui pensando nos textos motivadores. Como usar da melhor forma? Vamos lá. Nós não podemos fazer uma cópia integral dos textos motivadores, tá? A cópia integral dos textos motivadores pode nos levar a zerar a redação do Enem. Da mesma forma que alguns outros pontos também podem nos levar a zerar a redação do Enem. A fuga do tema, o contato com o nosso corretor, aquele famoso recadinho, né? Corrija com carinho, coraçãozinho, né? Deixe Deus lhe usar. Isso não vai servir na redação do Enem. A gente não pode utilizar, então existem de fato alguns fatores que podem zerar. E a cópia integral desses textos pode zerar a redação do Enem. Então, o texto motivador está ali para fazer o que o próprio nome já diz, ele está ali para nos motivar. Então, se eu chego para falar de surpresa sobre um tema, eu preciso, se eu não tenho uma base anterior relacionada àquele tema, eu preciso de algo que me motive a pensar, pelo menos, sobre aquilo. Então, o texto motivador está ali para nos ajudar a pensar. Então, a partir do momento que ele nos auxilia a pensar e nos fornece alguns dados, ele nos dá a liberdade de seguirmos alguns caminhos, né, que ele mesmo já propõe para a gente, até porque durante a redação do Enem a gente sabe que a questão do mínimo e máximo de linhas, a organização dos parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente sabe que a gente precisa apresentar pelo menos 2 argumentos nos parágrafos de desenvolvimento, que são um mínimo de 2 parágrafos de desenvolvimento. Ainda permanecem, na minha época... Sim, não faz muito tempo. Ainda permanecem aquelas perguntinhas que a gente fazia ao tema e fazia aquelas perguntas, o quê, por quê, para a gente conseguir argumentar? Bom... Ou não existe mais isso? Bom, vamos lá. Essas perguntas, elas existem internamente dentro de nós, eternamente, para todos, sempre, amém. Mas aí, quando a gente vai transmiti-las ao texto, a gente precisa realmente ter um certo cuidado para que a gente não siga percursos que nos direcionem a outros lados. Porque a grande questão eu preciso saber, de fato, argumentar, interpretar o que é que o tema está tentando transmitir para mim. Até porque eu não posso fugir dele, né? Eu preciso identificar os pontos centrais daquele tema. Então, é até interessante essas perguntas que você mencionou agora, para a gente, de fato, fazer para nós mesmos, até porque, nós mesmos não, eu não vou fazer mais Enem. Mas aí, né, os companheiros que vão fazer o Enem, é interessante, de fato, se fazer essas perguntas, até para entender o que é que o tema quer.
porque não é o que eu acredito que pode ser falado ou comentado. É o que o tema exige que eu fale ali naquele momento. Então o tema ele vai estar lá exigindo de mim que eu fale o que ele necessita que eu fale. Então eu não posso fugir disso. Então é realmente muito interessante que a gente se pergunte o que é que o tema propõe. Eu sempre tive a dúvida de, por exemplo, quando eu fazia a prova do Enem, a redação, eu colocava lá a pergunta, tentava dizer por que não e por que sim. E quando era no final, eu ficava toda embananada, porque eu não sabia finalizar a minha redação, porque eu tinha colocado duas vertentes ali na argumentação e eu não sabia se eu poderia fechar a redação dizendo sim ou fechar a redação dizendo não ou deixar uma dúvida pairando no ar daquela redação. E aí, professora, me diga aí. Essa questão de deixar a dúvida pairando no ar é um grande problema, porque o que nós estamos tentando externalizar ali em forma de escrita precisa ser bem estruturado ao ponto de convencer a pessoa que vai estar lendo. Tem que convencer, né? Eu preciso convencer. Então eu não posso simplesmente deixar uma dúvida lá, vou deixar o meu corretor pensando o que foi que eu pensei quando eu escrevi isso aí. Não dá. A gente de fato precisa ter um ponto de vista muito bem estruturado relacionado àquele tema. Obviamente que nós não vamos poder colocá-los como nosso, até porque a gente não pode usar a primeira pessoa, pelo amor de Deus, não coloque em primeira pessoa lá na redação do Enem. Então, de fato, o seu ponto de vista precisa estar muito bem esclarecido. Não dá para deixar dúvidas relacionadas a isso. É, porque se você deixar, meu filho vai ter que orar pelo corretor, viu? Exato, Jesus, concordo. Abençoamento do corretor, Jesus, porque eu botou o negócio errado. Sim, agora vai ter que fazer a oração apenas internamente e sem transmitir a redação. Porque se nós conversarmos com o nosso corretor, a gente zera a redação. E se nós colocarmos mensagens religiosas, a gente zera a redação. Então a gente também não pode. Eis uma questão. Meu Deus do céu. Olha, vivendo e aprendendo, viu? Vamos para o quiz de redação do Focando no Alvo. Na tela, no Enem, a redação deve seguir um tipo específico de texto. Qual? Eita, já teve gente que levantou aqui. Qual o tipo textual exigido? Aqui, dá o microfone para. Como é seu nome? Meu nome é Larissa. Larissa. Essa é a letra B. Gente, ela tá assim, ó. Né? Letra B. Estudante, é isso mesmo. É isso mesmo, né, profa? Dissertativa, argumentativa, nós precisamos exatamente o gênero exigido. A gente precisa dissertar, né, argumentar e transmitir o nosso ponto de vista muito bem. Tela 2. Qual é o número mínimo de linhas exigido para que a redação do Enem não seja zerada? Aqui, ó. Passa o microfone para ela. Paz do Senhor. Meu nome é Ana Regina, sou da área 13. 5. Bom, vamos lá, né? A gente tem toda essa questão relacionada ao zero, né? O mínimo de linhas. Sim, o mínimo de linhas de fato. Mas aí a gente entra em uma outra questão relacionada à correção da redação, que é relacionado à quantidade de linhas legíveis para o nosso texto ser corrigido. Ai, meu Deus, diga logo, professora. Meu Deus, meu coração. Nós precisamos de pelo menos 8 linhas legíveis para o nosso texto ser corrigido. Então, esse aí é o ideal. Então, para corrigir, tem que ter 8. Tem que ter 8 linhas legíveis, ao menos. Ai, gente. Eu tô aprendendo. Estamos aprendendo, né, Ana? Tela 3. A redação do Enem deve apresentar uma proposta de intervenção social. Muito importante. Ou seja, uma solução para o problema apresentado no tema. O que não pode faltar nessa proposta? Letra A opinião do candidato sem explicação. Letra B, citação de versículos bíblicos. Letra C, respeito dos direitos humanos. D, frases de efeito sem argumentação. Teve aqui, ó, já teve um... Qual é o seu nome? Pai do Senhor, meu nome é Carlos Eduardo, também da área 13. Sim. O que não pode faltar é o respeito dos direitos humanos. E aí, professora? Perfeito, perfeito. Todas as propostas de intervenção, elas precisam respeitar os direitos humanos e mais. Elas precisam ser propostas aplicáveis. Ou seja, a sua proposta de intervenção, ela precisa ser algo possível de ser aplicado. Você não pode, vou criar uma ideia mirabolante aqui para o meu corretor. Ele vai olhar assim e vai dizer, rapaz, o negócio aqui deu certo. Não, a gente precisa construir uma proposta que possa ser aplicada.
Quer dizer que receita de bolo não pode não, né, professora? Como proposta de intervenção não vai dar certo. Samile, você tem alguma pergunta para fazer à nossa professora, já que você gosta muito de redação, ou que você quer tirar? Olha, amanhã já vai, ó. E aí? Então, professora, foi citado aqui já que não vai mais poder ser usado, né, a questão das propostas coringas, né, na redação. E eu gostaria de saber o porquê. Eu acredito que o pessoal também quer saber o porquê não se pode mais usar uma estrutura coringa na redação. Bom, vamos lá. Digamos que o famoso repertório coringa era um repertório pronto, né? Estabelecido, na qual grande parte dos estudantes acabavam decorando aquilo e traziam para dentro da redação. E a gente tem um problema relacionado, né, a essa questão do repertório coringa, já elencado ao tipo de gênero que a gente está usando na nossa redação do Enem. Porque se o meu gênero ele é dissertativo argumentativo, eu preciso saber argumentar. Se eu uso algo que eu simplesmente decorei, onde é que se encaixam os meus argumentos aí? Então, se eu preciso argumentar, então, de fato, o repertório coringa, ele já não estava mais se encaixando tanto, levando em consideração que muitos dos repertórios coringas que eram utilizados, eles eram simplesmente mencionados. Eis aí um outro problema. Tudo que a gente colocar na redação, a gente precisa trazer o argumento para embasar aquilo que a gente está botando. Então, se eu simplesmente cito uma frase, que o famoso repertório coringa, se eu citar ela lá e não trouxer os argumentos, eu já não vou estar mais me adequando. Então, eu considerei essa mudança muito favorável, muito boa. Até porque, de fato, me permitam a expressão, a peneira ela ficou mais fina, relacionada à construção da redação. Olha, exigente a professora Isabela. Um pouquinho. Mas assim, professora, tem como você levar a sua própria estrutura textual da redação? Se caso eu criar uma estrutura, separar ali ideias de redação, de argumentos, teses, né, para defender. Ela já separou, professora. Não é? Ela já Eu também separou, acho, ela tá aqui, eu tenho que Concordo. ser. Isso. Levar uma certa base, uma certa estrutura. A senhora recomenda? Sim, eu recomendo sim, você já tem uma base estrutural. Seja relacionado à sua forma de escrita, relacionado a repertórios que você já vem garimpando de um bom tempo, até porque 3 anos de ensino médio dá pra gente garimpar um pouquinho de repertório, né? Então, é interessante que você já venha com pensamentos já bem pontuados, bem estruturados, relacionados a alguns temas. De preferência, algumas citações marcantes que você garimpou aí durante o tempo, que vai servir de base para argumentação. E não só para citar. Se você tem isso, perfeito. Muito bom, vai lhe ajudar bastante. Obrigada. Professora, uma pena que eu já tenho que dizer obrigada por estar aqui. O prazer foi meu. Por se dispor, tá? Pela disponibilidade. Nós aprendemos muito hoje com a senhora. Muito feliz, né, Samile? Sim, com certeza. Não é aqui? Estamos muito felizes, muito obrigada. Mas você que está em casa, não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos falar com um psicólogo que vai falar sobre as nossas emoções que temos que controlar, né? E de estarmos aí nesse equilíbrio para fazermos essa prova do Enem da melhor forma. Antes disso, nós vamos escutar a nossa Samile, que tem essa voz linda, doce e que tenho certeza vai trazer essa tranquilidade, essa paz para você agora. Toma aquela aguinha e volta aqui com a gente, que tá bom demais o nosso programa hoje. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável
incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia, glória a Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia, glória a Deus. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Estamos de volta com o nosso Espaço Jovem, gente. Para fechar com chave de ouro, focando no alvo, estamos recebendo o nosso psicólogo, Iveson Leandro. Eu estou feliz demais em receber você, já sabe, né? Sim, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por ter vindo. E vamos esclarecer aí, né, todas as dúvidas. Isso, com certeza, Maíra. A gente está aqui para esclarecer, né, a dúvida de muitos jovens e adolescentes, né, que vão passar nesse processo aí do Enem, que não é nada fácil, né? Muita pressão, né? Muita tensão, muita pressão, questão da ansiedade, que não é só antes da prova, é durante a prova. São 2 dias de provas, então assim, precisa se trabalhar também a questão emocional, né? São 2 aspectos, tanto o intelecto quanto o emocional, e é muito importante. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu já quero começar perguntando. Quero perguntar assim, porque tem gente que estuda tanto, aí quando chega na hora da prova, branco. Isso. Por que isso acontece? E como administrar, se essa pessoa for eu, que não tem nada a ver comigo, é um amigo meu, se acontecer isso na hora da prova, o que é que eu faço para retornar aqueles pensamentos, aquelas memórias? Bom, a gente precisa entender que o branco, que é algo com um acontecimento comum, ele vem de acordo com a ansiedade. A ansiedade é um fenômeno comum. Quando o cérebro está em momento de ansiedade, ele vai liberar pelo menos 2 substâncias, adrenalina e cortisol. Essas substâncias, elas vão acelerar o pensamento, elas vão causar uma agitação motora maior e causam inquietude. Então, saber administrar esse momento, a gente precisa primeiro acessar o corpo para depois acessar o cognitivo. O que seria o cognitivo?
é o que a gente pensa, é o que a gente raciocina, é o que está passando na mente daquela pessoa que está ansiosa naquele momento. Se está passando um pensamento acelerado, está passando com muita frequência, automaticamente o conteúdo será esquecido. Então a gente chama de um branco, mas na verdade é muitos pensamentos recorrentes que estão ali fluindo ao mesmo tempo. Então precisamos fazer essa gestão. Primeiro eu acesso o meu corpo, depois o cognitivo. Como eu vou acessar o corpo? Simples, a gente aprende técnicas. E essas técnicas a gente chama de técnicas de respiração diafragmática. Como é que funciona essa respiração diafragmática? Vamos treinar. Eita, olha aí. Vamos treinar aqui. Vamos treinar. Já tem a Vamos sugestão. lá, o psicólogo, né, vai ensinar a gente, Iveson. Vamos lá. Como é que a gente faz? Olha aí, Samile, na hora, hein? É bem simples, né? É bem simples. A gente precisa entender que nós, quando nascemos já respirando de forma correta. Então, com o longo do tempo, a gente perde essa prática da respiração correta diafragmática. Então, alguns contam, outros focam só na respiração. Você faz aquilo que for mais fácil para você. A gente vai simplesmente inflar o abdômen, respirando. Feito um balão, enchendo o balão. Como um balão. Contando, geralmente, de 1 a 4, 1 a 3. Respira. Inflou. Segura ali por 5 segundos. Conta mentalmente. E solta lentamente pela boca. Não espere que fazer só uma vez vai dar o resultado, tá, gente? Fazer quantas vezes? Repetir pelo menos 2, 3 vezes, para que esse controle de respiração, o que é que ele vai provocar? Aí está o segredo. Quando a gente respira, oxigênio vai para o cérebro e agora o cérebro ele consegue melhor trabalhar fluidez, clareza. A gente precisa entender o que é que a gente está sentindo no momento. Isso é muito importante, Maíra, saber o que está sentindo. Porque muitas vezes estamos entrando numa ansiedade, estamos ali, pensamento muito acelerado, e a gente não sabe o que fazer naquele momento, ou o que está acontecendo com o nosso corpo. Então a gente precisa primeiro conscientizar o nosso cérebro de que o nosso corpo está agindo de forma desregular. Nessa desregulação emocional, pensamentos, o cérebro ele vai recebendo oxigênio e ele vai estabilizando normalmente. Uma outra coisa também muito importante, ou melhor, uma outra técnica também muito importante é a visualização positiva. O que seria a visualização positiva? É se a minha mente está processando muitos pensamentos que a gente chama de pensamentos disfuncionais. Eu não consigo, eu não vou passar, vai dar errado, eu não estou conseguindo me concentrar. Esses pensamentos disfuncionais, eles geram aquilo que a gente chama de também distorções cognitivas. Gera as crenças limitantes. Bloqueios mentais. Aí imagina, você está bem preparado de conteúdo, mas quando chega no momento da prova, vem o branco porque os pensamentos estão fluindo e a gente não sabe como controlar esses pensamentos. Vamos partir para a visualização positiva. O que é isso? É no momento daquela ansiedade, a gente parar e pensar em lugares que trazem calmaria para a gente. Uma praia, um momento de lazer, não sei, um cenário, um ambiente que traga paz. E a gente vai visualizar esse momento. Por quê? O cérebro, Maíra, ele não consegue distinguir de forma imediata o que é imaginário e o que é real. Então, pela falta de distinção e discernimento do cérebro nesse momento, é importante fazermos o pensamento e focarmos esse pensamento justamente em coisas positivas. O cérebro ele vai entender, vai racionalizar isso e ele vai tentar intensificar esse pensamento até consolidar essa calmaria. Eu fiz a respiração, técnica de respiração, e isso não deu certo. Eu fiz o pensamento positivo, visualizei coisas positivas, não deu certo. Pede ajuda a Deus. Isso, ali, naquele momento, e tenta estabilizar o máximo que você puder. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a, no momento de desespero, se desesperar mais do que o próprio desespero. É verdade. Elas não buscam alternativa para se acalmar. Já percebeu que, diante das situações, as pessoas procuram muito... Elas estão ali com o pensamento acelerado, elas querem, de alguma forma, resolver. Mas a resolução, ela é gradativa e gradual. Então, você tem a técnica. Você sabe o processo. Você estudou.
Então, é só colocar É porque em prática. é muito difícil, Iveson. Já digo logo, eu vou ajudar eles. Sim. Porque eu fiquei aqui pensando que quando eu ia, tinha gente que ia com a feira que ficava do lado com a feira e ficava no papel, no bombom, nas coisas. E eu dizia, meu Deus, eu não consigo me concentrar com essa pessoa. Barulho, né? Meu Deus! Aí, realmente, para você ficar assim, só na base da fé mesmo que você estava falando, nesse pensamento e dizer assim, eu vou tirar nota boa, já passei em nome de Jesus. Glória a Deus. Se eu não souber de nenhuma resposta, é de Deus. Meu Deus do céu. Nesse estilo, né? E a rotina ajuda, né, Iveson? Com certeza. A organização, né? Perfeito. Também, eu queria que você falasse em relação a isso. Como se organizar, como ter uma rotina para esse grande dia? Bom, algo muito prático. Estudo é uma dedicação, né? E requer tempo. Mas a gente precisa entender que nós temos o nosso ritmo de aprendizado. A gente precisa basilar e a gente precisa nortear nossos estudos de acordo com os nossos limites. A gente precisa entender que, principalmente o Enem, falando aqui propriamente dito do Enem, o Enem não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então são 10 horas e meia de prova, 5 horas e meia num dia, 5 horas no outro dia. Agora imagina você ter que se preparar para 10 horas, manter a concentração, manter o foco nesse momento. O estudo são prerrogativas para que você consiga não dar tantos desgastes lá, para que na prova você consiga render mais. Então eu preciso entender que eu preciso personalizar meus estudos, qual horário que eu rendo mais? Qual é a forma de estudo que eu consigo memorizar e aprender mais? Ah, mas eu tenho um amigo que estuda 5 horas por dia. A comparação também, né? Tende agora a comparação. A gente vive num tempo, Maíra, de redes sociais que a comparação ela é algo muito intensificado. Ah, tem um colega que conseguiu, outro passou no concurso, outro já está fazendo faculdade. A gente precisa entender que todos têm seu ritmo. Sim. E a gente precisa personalizar nossas estratégias. Eu costumo estudar e fazer tal hora, então, mas para você dá certo, para mim não dá. E eu preciso respeitar isso. Aí entra outra coisa, a alimentação e a questão do sono. A alimentação tem que ser balanceada e equilibrada. Não adianta, a gente vai fazer a prova, eu vou comer comida muito pesada. Vai dar sono na hora da prova. Teu cérebro não vai conseguir raciocinar. A água, né, também, né? A água, bastante hidratar. Então, assim, o sono também é muito importante. É dormir bem antes da prova, é estar bem preparado, não só intelectualmente, porque tem pessoas que vão se preparar intelectualmente muito bem, mas quando vai chegar na hora da prova, o corpo não está preparado para aquela demanda. Principalmente, focar 5 horas na folha aberta para responder não é fácil. A gente passa até mais tempo assistindo, talvez, uma série, um seriado, uma coisa, né? Talvez passe muito rápido. Mas você tem que entender que o seu cérebro não está acostumado com aquele ritmo, às vezes, de estudo e de concentração. A gente vive num tempo de muitas distrações. Então, é importante a alimentação e é importante também o sono. Porque eu estava conversando com o Sam. Sim. E ela falou assim pra mim, hoje em dia o pessoal vai com a blusa do cursinho, então cursinho tal. Elas já ficam olhando, eu acho que eles já vão assim, já pra fazer esse terror, né? Sim. Então, como é saber esse tipo de comparação? Como é que eu não fazer esse tipo de comparação? Como é que eu posso me autoajudar em relação a isso e não me prejudicar na hora da prova? Porque às vezes quem tá naquele cursinho ali não tem inteligência emocional. Exato. E às vezes você que estudou o ano todo tá ali preparado, dormiu bem, comeu bem. Enfim, como não... tem uma linha tênue aí, né? Isso. Da comparação. Como não se comparar e como chegar ali na prova e não ceder a essa pressão? Então, algo importante na comparação é que a gente quer viver a nossa vida, o bastidor da nossa vida no palco do outro. Então, a gente precisa entender que tudo na minha vida vai acontecer, na sua vida vai acontecer de acordo com os processos e as etapas respeitadas. Quando a gente quer atropelar processos e etapas, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Mas para outros deu certo, outros se prepararam mais, outros tiveram oportunidades melhores, outros fizeram cursinhos.
mas você precisa entender que você se preparou, que você fez o seu melhor. E se de alguma coisa saiu diferente daquilo que você imaginava ou projetava, você precisa entender que você entregou tudo que você podia ali naquele momento. Então, assim, a comparação é um problema porque às vezes vai gerar em você uma inferioridade. Às vezes dá um ar de, poxa, será que eu não poderia ter feito mais? Mas a pergunta é reiterada. Tu fez o teu melhor? Tu estudou o suficiente que era para ter estudado? Você conseguiu absorver? Então, vai lá, tenta, faz. A gente tem uma frase que eu costumo dizer que é: o Enem não é uma sentença, é uma etapa. Não está ali para medir o meu valor, apenas meu desempenho. Então, quando eu vou introjetar isso, eu vou conseguir melhor, não é comparar, não é me conformar, na verdade. Me permita reconhecer. Eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor e eu vou chegar lá. Cedo ou tarde, a gente chega. Isso é o mais importante, é chegar. A questão da concentração. Sim. Para eu não me distrair. O que é que eu posso fazer para eu me concentrar melhor e eu não me distrair? Porque às vezes a gente marcou até certo na prova, mas quando vai para o gabarito errado por falta de atenção. Isso. Como transpor esse tipo de desafio? Sim. É algo muito importante. Como falei, e vou reiterar, a gente vive num tempo que as distrações são muito recorrentes. Tem pessoas que perdem o foco muito rápido. Então, manter a concentração é estabelecer primeiro, ter a questão emocional estabilizada. Eu sei que não é fácil, ali dentro do processo, estabilizar a emoção, porque às vezes é um choque de emoção muito grande, então atenção. A gente tem ali a pressão do ambiente, Sim. A gente tem a perspectiva familiar. Porque quantos familiares, né, geram expectativas em nós? Ah, você vai passar porque você vai fazer medicina, vai fazer direito. Então, querem às vezes o topo. Então, às vezes esses pensamentos, essas expectativas, essas projeções familiares acabam interferindo também na nossa concentração. A gente precisa entender que eu preciso marcar a questão, mas eu preciso também ler com atenção aquilo que eu estou marcando. Eu preciso assinalar aquilo que eu estou marcando. Eu preciso entender o que eu estou marcando. Ah, eu não sei da questão. Ah, eu não sei responder. Se possível, vá em outra questão mais fácil, um conteúdo que você tem mais domínio naquele momento e faz. Vai marcando com muito cuidado, porque a distração é tirar o teu foco. Então, olhou para o outro já está 1000 anos na minha frente. Eu ainda estou aqui, então não tem problema. Vai de acordo com o teu tempo, vai marcando e vai fazendo, focando no seu. Tentar esquecer quem está no paralelo, né? Porque às vezes a gente vai focar no lado do outro e acaba esquecendo nós. Mas você está ali para fazer o seu melhor e você vai fazer o seu melhor com certeza. Como é que a fé, ela pode me ajudar nessa hora a equilibrar emoções, a estar mais tranquilo, mais calmo em relação a fazer a prova do Enem? É algo muito importante isso, porque há alguns que pensam diferente, mas a fé é profundamente terapêutica. A fé ela é extremamente terapêutica. A fé ela serve como âncora para entendermos e compreendermos que não estamos sozinhos no caminho. O jovem quando estuda, e vocês são diferentes, o telespectador que está em casa, cristão, que tem fé ativa, ele precisa entender o seguinte, que outros colocam em si toda a responsabilidade de estudar, de correr atrás, de se estabelecer sozinho. Mas em Deus, quando estabelecemos a fé em Deus, a gente diz, eu vou... Isso não me isenta de responsabilidade, claro. Não me isenta de responsabilidade de estudar, de buscar. Mas eu vou perceber que existe alguém além de mim, em que eu posso pegar a minha fé e depositar nele e dizer, eu fiz o meu melhor e o que está além de mim tem alguém que vai fazer por mim. Então, assim, a gente crê no sobrenatural. Existe a psicologia da religião, ela estuda aquilo que a gente chama de sentido da transcendência. E o que é o sentido da transcendência? É ancorar nossas expectativas não só nas nossas perspectivas humanas, mas além disso, alguém segurando a ponta da corda e dizendo, pode passar que eu estou aqui. Então, quando a gente deposita também a nossa fé em Deus, a gente compreende que não estamos sozinhos em nenhum ambiente.
Então, quando eu falo que a fé é profundamente terapêutica, é que a gente já é comprovado por estudos, inclusive, que quem tem fé ativa, ela sempre tem uma melhor regulação emocional. Ô, glória! Ela tem uma estabilidade emocional melhor. Ela tem uma clareza cognitiva melhor. E que ela tende bem menos a questões de cair em uma depressão, em uma crise de ansiedade. Não estou dizendo que o cristão não está isento disso, mas me entenda, a tendência é muito menor. Porque, como falei, ele tem alguém que está sustentando o caminho. Amém. Então, para vocês jovens, adolescentes que vão fazer a prova, a fé é muito importante. Ela não se opõe à ciência, nem tampouco aos estudos. Ela é um complemento. Ela está ali para fundamentar, para que vocês depositem também em Deus a vossa confiança. E confiar eu faço a minha parte e Deus vai fazer a dele. Ai, meu Deus. Olha, agora já está tudo tranquilo, tá Já, vendo? né? Tô vendo. Parou de balançar as pernas. Gente, estou muito feliz de te receber aqui, de esclarecermos essas dúvidas, de deixar a gente mais calmo. Aquele chazinho de camomila a gente pode tomar antes da prova? Serve, né? Pode, né? Já ajuda, né? Dormir bem, tomar bastante água, se alimentar. Nada de comida pesada. Isso. Foi isso que ele falou, tô só... Os adolescentes gostam daquele prato de pedreiro, né? Eita, e aquele McDonald's, hein? Meu Deus, não pode não, viu? No dia da prova não pode isso não. E assim, se preparar antes, né? Ter uma rotina, não foi isso que você falou? Perfeito. A caneta certinha lá, né? O cartão, né, de inscrição tem isso também. E já esclareceu aqui nossas dúvidas. Vocês têm alguma dúvida para perguntar? Julinha que vai fazer o Enem. Tá tranquila, Julinha? Tá tímida, viu, Ives? Tá bem tímida. Tá. Sami? Nenhuma dúvida, por enquanto. Nenhuma dúvida. Iveson, tem aqui? Então vamos. Pai Senhor, me chamo Caroline. Eu queria, né, saber o que os jovens podem fazer, né, sabendo que são 2 finais de semana. Isso. Como se preparar no dia anterior, o que se pode ser feito para que seja mantida a calma e durante a semana seguinte também, né? A rotina, o que se pode ser feito para que seja mais leve também. Deve ou não estudar na semana que vai ser feita a prova, né, na semana seguinte. Perfeito. O teu nome? Caroline. Caroline. Perfeito, Caroline. Como a gente falou, a gente tem que entender que o Enem é pré, durante e pós. O jovem e adolescente sai da prova, ele vai sair com a adrenalina, a ansiedade e a tensão ainda aflorada. Lá em cima. Lá em cima. Então, o que é que a gente precisa entender? Eu preciso continuar e dar continuidade a essa regulação emocional. Então, se eu puder estabelecer essa rotina, tanto a semana anterior, quanto na semana durante que vai acontecer a segunda prova, né, a segunda avaliação, é muito importante. Estudar, você pode estudar, mas como falei no começo, você não pode correr estudando como se fosse uma corrida de 100 metros. Já vem se preparando antes e durante a semana vai pegando assuntos mais leves, dúvidas, esclarecendo dúvidas mais leves, até porque para que você precisa entender que não é só o conteúdo, é a questão física e emocional, tá bom? Então, estabelecer rotina, alimentação e caminhar, fazer exercícios físicos também ajuda bastante. Como falei, você sai na frente, é só o aspecto tanto intelectual quanto emocional também. Iveson, muito obrigada pelas dicas. Os jovens, eu tenho certeza que amaram, não é? Com certeza agora vão passar, vou tirar tudo 1000, tudo 10. Ô, glória! Vocês recebem? Amém. Receba aí em casa também, minha gente, vocês vão tirar nota boa. Para encerrar nosso programa de hoje, será com muito louvor com a nossa querida Samile Conrado. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Deus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome